Senhora Presidente, senhores deputados, senhores secretários de Estado, o tempo esclarecerá, provavelmente, por que razão o Sr. Dr. José Maria Ricciardi, Presidente do BESI, foi o único elemento do antigo Conselho Superior da Família Espírito Santo que se manteve em funções, apesar de tudo o que aconteceu. O BESI, nesta história que estamos aqui a discutir, teve um papel interessante. Trabalhou para o Estado, trabalhou para o privado, esteve dos dois lados da mesa. Não é a primeira vez. As mesmas entidades, as mesmas pessoas, o mesmo BESI, na altura tinha outro nome, o senhor sabe, era assim, teve exatamente esse papel na privatização da PT. E, portanto, é a história que se repete pelas piores razões. É curioso que sobre isso o Governo até agora continua sem dizer nada. Tanta transparência nas privatizações, reformas estruturais, um balanço tão positivo. É extraordinário como os senhores deputados da maioria e os senhores membros do Governo se orgulham daquilo que estão a fazer ao país. É extraordinário como os senhores ignoram aquilo que está a passar e ignoram as questões concretas com as quais são confrontados. Então não há uma palavra sobre aquilo que o relatório do Tribunal de Contas veio pôr a nu, evidenciar e confrontar, aquilo que nós colocamos ainda agora no debate em relação a uma estação de metro que está quase pronta há 4 anos e que é anunciada agora para abrir nas mãos do privado. Em relação às negociações com o Grupo Barraqueiro, que vem exigir o mesmo dinheiro que anuncia dar ao Estado. Toma lá, dá cá. Já agora, esclareçam, por favor, que história é essa da CP Carga que os senhores querem vender, ter um brinde, que são as locomotivas que os senhores negaram durante estes anos todos e que obrigaram a CP Carga a alugar por quase 18 milhões de euros por ano. E quando aquilo que acontece hoje em dia é uma adaptação do provérbio popular, que os próprios grupos económicos ficam na dúvida perante este tipo de ofertas, é caso para dizer, quando a esmola é muita, o rico desconfia, senhores secretários de Estado. Foi a este ponto a que chegámos, porque aquilo que o Sr. Deputado veio dizer a propósito da PPP do Metro Sul do Tejo, ainda bem que trouxe o assunto, mas veja lá, não se arrependa. É que o senhor tinha a obrigação de saber que o projeto que foi durante anos proposto e defendido pelas autarquias locais, acabou por ser transformado numa PPP desastrosa por um contrato negociado pelo anterior governo PSD-CDS-PP. Afinal, nem que é que ficamos, Sr. Deputado? É o próprio Tribunal de Contas que deita por terra algumas verdades inquestionáveis por das imposições da União Europeia e dos respectivos tratados que estão na justificação que os governos do PSD, CDS e do PS têm dado para as privatizações e para a alienação incondicional de quaisquer instrumentos de controle público sobre as empresas dos setores estratégicos. Aquilo que nós verificamos é que o atual governo e os anteriores governos acordaram a capitulação da entrega das empresas estratégicas para o país, por ordem dos credores de Bruxelas, Berlim, Nova Iorque e Frankfurt. Em momento algum defenderam os interesses e a segurança nacionais. Quaisquer outras conclusões sobre estes processos de privatização a que o Tribunal de Contas tenha chegado ou que o povo possa chegar, chegam sempre no contexto desta traição aos interesses e segurança nacionais que têm vindo a ser cometida com a conversa das modernizações, investimentos, dinamizações económicas, que ficam à porta dos dividendos distribuídos aos novos grupos económicos e financeiros e às transnacionais e aos milhões que são oferecidos pela parte pública e pelos governos às assessorias financeiras e jurídicas destes negócios. É disto que estamos a falar, senhores membros do Governo.